filho do Hamas, Mossab Hassan Youssef. Este não é o audiobook da obra, mas uma análise e pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor é filho de um dos 7 membros fundadores do Hamas. Tornou-se mais tarde um agente informante para o Serviço Secreto de Israel, de 1997 a 2007. Suas revelações nesse período evitou milhares de mortes e de ataques terroristas por parte desse grupo. Em 2010, vendo crescer o risco para si e tendo como concluído essa etapa de sua jornada redentora, pediu asilo nos Estados Unidos e para lá se mudou, tornando-se alvo das ameaças de morte e vingança do grupo da qual fazia parte na Palestina. E o primeiro relato do autor é o da sua captura, em 1996. Com cerca de 18 anos de idade, ele estava em seu carro na estrada que vai para a Cisjordânia e numa emboscada foi capturado por soldados israelenses e levado para a base militar de Ofer, na Cisjordânia. Mas o relato de Mossab pausa para ele descrever cenas de sua infância, família, da importância da religião para o seu povo e o papel do seu avô e do seu pai nisso. Seu avô era um imã, um líder religioso em Al-Jania, na Cisjordânia. E como todo líder da fé islâmica para o povo dali, os muçulmanos daquele vilarejo, a palavra de seu líder era lei, não importa sobre que assunto ou aspecto da vida. E para eles isso está acima da política, da economia ou de quaisquer outras regras sociais ou constituição do país. Hassan, pai de Mossab, foi ainda novo selecionado pelo pai dele, o avô de Mossab, para ser treinado em Jerusalém nas leis da Sharia, devido ao zelo e interesse demonstrado pela fé islâmica. Tendo concluído os estudos, aos 18 anos foi enviado para Ramallah e admitido como um imã da mesquita da cidade antiga. Mas ali, dia a dia, foi percebendo que os muçulmanos não levavam a sério ao Corão nem a devoção a Alá. Eram relapsos, beberrões e corruptos. E a própria mesquita estava abandonada, e ninguém além de 5 idosos à beira da morte a frequentava para as orações e serviços religiosos. Passado um certo período, Hassan foi enviado para a Jordânia, para aprofundar estudos islâmicos, já que se destacava no zelo e fé no profeta Maomé e no Alcorão e Alá. Bebida, ateísmo e pornografia eram o lugar comum da maioria dos muçulmanos aonde quer que Hassan olhasse. E era por volta de 1970 e Hassan, pai de Mossab, encontrou por lá, na Jordânia, onde foi estudar islamismo, um grupo de devotos fanáticos do Islã, integrantes de uma sociedade de muçulmanos chamada Irmandade Muçulmana, fundado pelo professor Hassan al-Banna, no Cairo, Egito, em 1928, e depois espalhada por vários lugares e países, inclusive os territórios palestinos. E Mossab conta que na Jordânia o seu pai se aproximou ou foi colocado em contato com membros da Irmandade Muçulmana. E a princípio viu nessa organização aquele tipo de devoção ao Islã que ele buscava encontrar. E Mossab explica que o islamismo possui ao menos 3 degraus. O primeiro é composto de devotos pacíficos e religiosos, que só querem praticar o Islã, no limite de oferecer a Alá louvores e preces, no sentido de buscarem elevação espiritual. Já o segundo degrau envolve aqueles que, além da parte espiritual, atuam no ativismo social, praticam ações de caridade, fundam ou trabalham em hospitais, escolas, de modo voluntário, tentando amenizar a dor do próximo. E no terceiro degrau estão aqueles fundamentalistas, que tomaram para si a missão de destruir os inimigos, de fazer a Jihad islâmica e construir o paraíso de Alá aqui na Terra. E na ordem do primeiro ao terceiro degrau, classificam-se em muçulmanos tradicionais, o primeiro degrau, moderados, o segundo degrau, e fundamentalistas, o terceiro degrau, que são aquela parte que aparece nos noticiários por terem matado mulheres, crianças, em nome da causa de Alá. Mas por estranho que pareça, o autor explica que os moderados do segundo degrau são ainda mais perigosos do que os fundamentalistas do terceiro degrau,
pois como são vistos na sociedade como moderados, acabam tendo acesso a lugares e pessoas, ou até em departamentos-chave dentro de setores estratégicos para os fundamentalistas. E ninguém sabe o quanto esses moderados já estão andando na direção do fundamentalismo. E de repente, quando menos se esperar, esse que era moderado pode cometer um ato radical ou passar informações vitais para os grupos radicais. E com isso, desencadear um terrível ato terrorista. Porque dos radicais, todos sabem o que esperar. Mas os moderados são uma caixinha de surpresas e, às vezes, o que pode sair dessa caixinha é fatal para muitas pessoas inocentes. É como moderados, diz o autor, que a maioria dos terroristas suicidas começa. Então, para Hassan, a Irmandade Muçulmana se tratava de uma entidade moderada, e tendo-se aliado a ela, o jovem devoto islâmico passou a andar com Ibrahim Abu Salem, um dos fundadores da Irmandade na Jordânia. E até se casou com a irmã dele, Sabah Abu Salem, que gerou o Mossab Hassan Youssef, o autor. Hassan e Ibrahim passaram a atuar ativamente nos territórios ocupados da Palestina, recrutando jovens para a causa de Alá. Hassan passou a atuar como imã, o líder espiritual no campo de refugiados Al-Amari, e de 40 pessoas que frequentavam a mesquita para oração, graças ao fervor e eloquência de Hassan. Meses depois, esse número multiplicou-se, e as reuniões lotavam o templo e as ruas. Junto com os trabalhos de líder religioso, Hassan começou também a dar aulas de religião numa escola na Cisjordânia. Nesse tempo, à medida que crescia a estrutura e influência da Irmandade, homens de negócios, pessoas altamente instruídas e outras com poder aquisitivo iam se aliando a ela, e foram surgindo acirramentos dos discursos e de temas como caridade e espiritualidade, passou-se a pregar a revolução armada contra Israel. A mensagem era que o Alcorão os mandava expulsar os israelenses de todo aquele lugar. A esse tempo, e concomitante ao encrudecimento dos propósitos da Irmandade, foram também surgindo dissidências e a formação de outros grupos revolucionários, cada um com uma disposição violenta pior que a outra. Em 1986, em Hebron, sul de Belém, 7 homens, o sheik Ahmed Yassin, Muhammad Hamal, Hamal Mansur, o sheik Hassan Youssef, pai de Mossab, Mohammad Muslim, Hamil Hamamani e Ayman Abu Taha se reuniram para estabelecer e fundar o que depois seria conhecido e denominado o grupo terrorista Hamas. Daí então o grupo passou a insuflar revoltas e protestos a fim de provocar uma revolta civil dos palestinos contra o governo de Israel. E então tudo passou a ser pretexto para desencadear o ódio e movimentar os países islâmicos contra Israel. E foi nessa intenção que, tendo ocorrido a morte de um israelense em Gaza, e alguns dias depois, num acidente de trânsito comum, 4 moradores palestinos de Jabalia faleceram, e os agentes do Hamas então espalharam rumores de que os 4 mortos palestinos tinham sido assassinados por israelenses em retaliação ao israelense morto dias atrás. Mas aquela era uma desinformação, e seus efeitos foi o de incendiar os palestinos que foram para as ruas atacar com pedras e coquetéis Molotov a todo israelense que encontrasse. Num tumulto, um palestino de 17 anos lançou um coquetel Molotov contra tropas israelenses e foi alvejado por um disparo de um soldado de Israel. E iniciou-se então o que seria chamado de Primeira Intifada. Nesse período, o pai de Mossab, um dos líderes do Hamas, foi preso. E a escalada da violência só aumentava. Os palestinos atacavam os israelenses com facas e tudo que pudessem ferir soldados ou cidadãos israelenses. E como todo método terrorista, suas fórmulas e táticas sempre prejudicam mais as pessoas inocentes e de bem. Nessa ocasião, eles forçavam os comerciantes palestinos a fecharem seus estabelecimentos, decretando greves. Com isso, esses lojistas não conseguiam pagar os tributos ao Estado de Israel e, em consequência, eram detidos por sonegação ou recebiam multas que não podiam pagar, ficando eles entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Nessa época atuavam em território palestino diversos grupos libertários, Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática da Palestina, de ideologia comunista, o Fatah, também de esquerda, sendo os principais. Mas o Hamas
foi combatendo também esses grupos e derrotando-os, tomando suas estruturas e cooptando seus membros. E quanto a esses grupos, vale salientar que a rede OLP, que essas células terroristas compunha, não eram necessariamente islâmicos. Na verdade, eram hegemonicamente marxistas e ateístas, e sua luta era destruir Israel e estabelecer um Estado comunista. Ao passo que o Hamas e o Hezbollah, por exemplo, ou mesmo o ISIS, são revolucionários islâmicos e buscam a jihad global. Mas nisso o autor faz a denúncia de que, enquanto os jovens militantes chamados Fedayeen são cooptados aos 14 e 17 anos para integrar a luta contra Israel, eles são ponta de lança descartáveis, usados para atiçar o inimigo com ataques pontuais e, com a morte heróica deles, suscitar comoção internacional e atrair doações financeiras de países e ONGs, etc., que vão parar diretamente nas contas bancárias desses líderes. Com a prisão de Hassan, Mossab, seus irmãos e sua mãe passavam fome. Nem os tios ou vizinhos de Mossab ajudavam, porque diziam que Alá proveria. E na primeira e única vez que, movida pelo desespero de ver os filhos famintos, a mãe de Mossab pediu ajuda a um tio, ele espalhou na comunidade que a esposa do líder estava pedindo esmola e, por isso, envergonhando a causa de Alá. Ela ficou humilhada e mal vista em toda a região e continuaram passando fome. E foi durante uma dessas prisões que Hassan, que ele e outros líderes do Hamas tiveram contato com também líderes da facção terrorista Hezbollah do Líbano. E com isso, passaram a compartilhar planos e mão de obra para seus ataques terroristas. Por essa época, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, negociavam um acordo de paz, o Acordo de Oslo. Arafat reconhecia o direito do Estado de Israel de existir em paz e segurança, e repudiava o uso do terrorismo islâmico. Em contrapartida, o ministro israelense reconhecia a OLP, associação que reunia líderes de ao menos 3 grupos separatistas nacionalistas islâmicos, como representantes do povo palestino. As pesquisas, então, revelaram que a maioria dos palestinos aprovavam o acordo de paz e a fundação da ANP, Autoridade Nacional Palestina, e com isso a retirada das tropas israelenses de Gaza, passando o controle a essa entidade se formou. Mas, para os líderes do Hamas e Hezbollah, um acordo de paz determinaria o fim desses grupos, e passaram então a articular contra, sabotando as tratativas do processo de paz, tal que o Hamas continuou os ataques e em 24 de setembro daquele ano, 1993, usou um jovem militante para esfaquear e matar um israelense em Basra. 2 semanas depois, mais 2 israelenses também foram assassinados no deserto da Judéia. Mais 2 semanas, o Hamas também promoveu o assassinato de 2 soldados das Forças de Defesa de Israel, num assentamento em Gaza. E o auge veio em 25 de fevereiro do ano seguinte, 1994, durante o Festival de Purim dos Judeus e o mês sagrado de Ramadã islâmico. Um médico americano, Baruch Goldstein, entrou na mesquita Al-Haram, em Hebron, e abriu fogo contra os muçulmanos que ali faziam suas orações. 29 deles morreram e mais de 100 ficaram feridos. O agressor, convenientemente, usava um uniforme militar israelense, apesar de naquele período o governo de Israel já haver retirado da área os seus soldados. E como pretendido, o Hamas inflou os palestinos contra Israel e contra o acordo de paz, e a seguir perpetrou diversos ataques com carros-bombas e tiros a todos os israelenses que pudesse encontrar. Nessa leva de acontecimentos foi que se inaugurou os atentados terroristas à bomba, desenvolvidos pelo estudante de engenharia Yahya Ayashi. Não que ele fosse radical, mas porque estava chateado e frustrado porque teve negado por Israel sua permissão para continuar estudando na Universidade Birzeit em Ramallah, a 20 quilômetros de Jerusalém. Ainda assim, o acordo de paz prosperou e, em decorrência dele, Yasser Arafat e o ministro israelense ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Porém, a controvérsia foi que, durante a Guerra do Golfo, Arafat apoiou Saddam Hussein na invasão do Kuwait e fez com que os Estados Unidos e os Estados Árabes se afastassem dele, e o apoio financeiro que davam à Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, foi oferecido ao Hamas. E depois disso, Arafat encontrou-se com líderes do Hamas, incluindo com Hassan, o pai de Mossab, e então, segundo no comando do Hamas. E Arafat reconheceu como líder político e religioso dali. Passaram então a dialogar sobre um acordo
de administração mútua do novo Estado palestino no território israelense, que incluiria Gaza e Jericó, e total autonomia política e econômica. Mas, porém, vários encontros depois ficou evidente que nenhum acordo seria possível, porque o Hamas não queria Gaza ou Jericó ou qualquer outra parte do território. Ele queria tudo, e à custa do extermínio completo e total dos israelenses, a ponto de não sobrar nenhum israelense vivo. E de acordo com Mossab Hassan, o autor, esse foi desde sempre o motivador das ações do grupo Hamas, e embora tivessem líderes, a verdade era que os jovens combatentes, os Fedayeen, se sentiam numa guerra santa, e por isso não adiantaria qualquer líder ou governo ou imã espiritual dizer o contrário disso. Que baixasse as armas. Para esses, Israel e o Ocidente eram infiéis, que o Alcorão mandava exterminar. E assim, por mais que líderes do grupo fossem presos, os jovens continuavam a agir por conta própria, porque a esse ponto estavam no piloto automático de suas convicções religiosas, e muitos já tinham nascido no meio daquela batalha de narrativas e bombas, e tudo que os seus olhos tinham visto desde a sua infância era pobreza, tropas israelenses armadas e muitos palestinos mortos. Os bastidores da política e as motivações ideológicas de quem alimentava aquela guerra, dando armamento e injetando num lado e no outro o ódio de um pelo outro, tudo isso era desconhecido por eles. Tudo que viam era um inimigo satânico que precisava ser destruído, e tudo que desde a infância aprenderam era a odiar com todas as forças do seu coração. O Hamas, expõe então o autor, não é uma organização no sentido em que a maioria das pessoas entende esse termo, com regras e hierarquias. O Hamas é um fantasma, uma ideia, e não é possível destruir uma ideia. O Hamas é um verme, corta-se sua cabeça e logo outra nasce. Muitos dentro do Hamas estavam convencidos de que militarmente não podiam derrotar Israel, mas ainda assim lutavam porque nutriam a firme convicção de que a qualquer momento Alá faria algum milagre sobrenatural e destruiria todo Israel. E a impossibilidade de paz e convivência entre os apoiantes da visão totalitária do Hamas e o povo de Israel era que para o Hamas o assunto não era político, e sim religioso. Para esses muçulmanos, toda aquela terra era de Alá, e Alá tinha dado aos muçulmanos. Logo Israel tinha de deixar de existir, e ponto final. E se houve algum tipo de milagre, foi no sentido de atiçar mais lenha a uma fogueira ideológica que já estava alta. E em 4 de novembro de 1995, o primeiro-ministro de Israel, ganhador do prêmio Nobel, Yitzhak Rabin, foi assassinado com um tiro pelas costas durante um discurso em Tel Aviv. O caldeirão de extremismo explodiu. E muito embora se tenha apurado que o autor do disparo teria sido um estudante de direito israelense e não algum terrorista islâmico do Hamas, mesmo assim, o ocorrido serviu à causa de aumentar o ódio entre palestinos e israelenses. E Arafat mobilizou a polícia palestina, agora instalada em Gaza, para que reprimisse levantes do Hamas, e prendeu e assassinou muitos integrantes da facção terrorista, o que levou Hassan mais uma vez para a prisão. E nisso, o ódio de Mossab era alimentado. Ele tinha aprendido que o Alcorão compara os israelenses a porcos e macacos, por isso odiá-los e desprezá-los era o óbvio a se fazer. Mas agora conseguia odiar com igual força seus próprios irmãos palestinos, que apoiavam Arafat e prendiam outros palestinos, favorecendo o próprio inimigo Israel. E por isso, tudo o que importava a Mossab agora, com 17 anos, era se alistar ao Hamas e se tornar um mujahid, um guerrilheiro, e depois de matar muitos judeus, morrer como Marte. E isso ficava cada vez mais perto de acontecer. No que dependesse das coisas ali, pelo menos, a Autoridade Nacional Palestina, entidade apoiada pela ONU e Estados Unidos, recebiam dinheiro e armamentos para controlar os insurgentes e estabelecer um governo palestino minimamente democrático. Todavia, a alma humana é corrupta, e muitos funcionários e militares palestinos aceitavam propina para desviar armamentos, e com isso, os mujahid do Hamas iam se armando e se tornando uma milícia letal. Mais tarde, esses combatentes bem armados expulsariam os militares palestinos, as forças de coalizão, e assumiriam o poder e controle em Gaza, em nome do Hamas. Mossab, em sua saga destruidora de israelenses, a essa altura conseguiu, através de um primo e um amigo de escola que lhe emprestou o dinheiro, 2 submetralhadoras e uma pistola.
Mas antes, porém, que pudesse usá-las, os mesmos que lhes vendeu as armas os denunciou à polícia. E tanto Mossab como seu amigo Ibrahim foram presos. Na prisão, teve posteriormente contato com facções diversas, e basicamente estavam divididas em as que lutavam por um Estado palestino, como a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, cujos integrantes eram socialistas e ateus, e os que lutavam por um Estado Islâmico, que envolveria um jihad global e total aniquilação de Israel e dos cristãos do Ocidente. E o grupo Hamas eram dessa corrente ideológica, junto com o ISIS e um grupo chamado propriamente de Jihad Islâmica. E aqui Mossab faz uma observação pertinente. Ele diz que muitos muçulmanos, como o seu pai, expressam o lado bom do islamismo. São humildes, devotos, ajudam o próximo e são incapazes de matar qualquer ser humano. Mas ao mesmo tempo acreditam que aqueles muçulmanos que fazem atrocidades, assassinam mulheres e crianças, explodem bombas e sequestram e torturam inocentes, o fazem por autoridade de Alá. E o Alcorão os manda fazer para destruir os inimigos do Islã. Assim, mesmo o muçulmano bom e gentil vive esse conflito interno. E embora ele não faça crueldades, ele acha correto alguns fazer, porque Alá os manda fazer. Ao longo de 10 anos, relata então Mossab, eu vi o meu pai e outros muçulmanos travarem um conflito interno irracional. Por um lado, eles não podiam fazer o que os outros faziam, e em sua alma repudiava aqueles atos horríveis, mas ao mesmo tempo acreditava que Alá dera autoridade para alguns muçulmanos matar israelenses, mesmo mulheres e crianças. Ele considerava correto para os outros o que não podia justificar como certo para si mesmo. Mas em detrimento disso, Mossab continuou preso por meses. Sua condenação foi de 1 ano e 4 meses e em setembro de 1997 ele deixou a prisão. 2 meses depois foi contatado pelo serviço secreto israelense e nos primeiros encontros foi impactado pelo perfil dos israelenses com quem teve contato. Eram gentis, inteligentes, justos, sempre cumpriam com o que dizia. E todo o interesse deles era proteger o seu povo e neutralizar o Hamas. E nada tinham de rancor ou ódio dos palestinos. Após isso, o Shabbat, Serviço Secreto de Israel, incentivou e ajudou financeiramente a Mossab para que ele entrasse na universidade. Disseram-lhe que ele precisava evoluir e se tornar mais inteligente e preparado para a vida. Até que um dia, na porta de Damasco, por onde o apóstolo São Paulo passou quando foi para perseguir os cristãos, nesse lugar um cristão abordou certo dia Mossab e seu amigo Hamal, e os convidou num árabe precário a participar de uma reunião de estudo da Bíblia. Hamal recusou-se, mas Mossab quis conhecer aquela nova cultura, e ao término da reunião, com aproximadamente 50 pessoas, ele recebeu um exemplar do Novo Testamento. Ele então começou a ler e foi sentindo-se confrontado com os ensinamentos de Jesus. Ao ler como Jesus definia o seu Pai, o Deus cristão, sentia ser esse Deus desconhecido, mais amoroso e tolerante do que o Deus que o Islã apresentava, que era crítico e impulsivo. Ao mesmo tempo, quando Jesus falava dos escribas e fariseus, a atitude e descrição desses líderes religiosos eram muito similar às atitudes dos muçulmanos que Mossab viu e conheceu. Tudo que Jesus dizia nas páginas daquele livro sagrado fazia todo sentido para mim. Eu comecei a chorar, afirmou Mossab. E ele continuou a frequentar as reuniões bíblicas e sentia um apoio e autenticidade entre aqueles cristãos que nunca viu ou recebeu entre as pessoas da sua própria cultura. E à medida que as escrituras iam limpando a sua alma, Mossab se esclarecia quanto à verdade, não apenas espiritual, mas também moral e social. E chegou à conclusão de que, se os palestinos conseguissem um dia expulsar Israel de toda aquela região, ia ter total controle e liberdade sobre todos os lugares que queriam, ainda assim não haveria paz. Porque a forma como interpretam o Alcorão incentiva a guerra e a discórdia. Brigaríamos pelos primeiros lugares, diz ele, assim como o fariseu vaidoso no texto do Evangelho, que se irou desejando o primeiro lugar à mesa. Nós brigaríamos para superar outros grupos islâmicos. Cometeríamos violência religiosa contra muçulmanos que não servissem a Alá corretamente, contra ele também. As mulheres seriam punidas por não terem usado o véu corretamente, ou porque alguém acusou seu vizinho de ter violado algumas das centenas de preceitos do Islã. Enfim, não haveria paz. E por volta do ano 2000,
Yasser Arafat detinha prestígio internacional. E embora o Hamas tivesse sido reduzido a frangalhos, a ANP, Autoridade Nacional Palestina, comandada por Arafat, se tornara gananciosa demais. E mesmo quando Israel ofereceu um acordo histórico e que tiraria os palestinos daquela vida de miséria, para Arafat não era o suficiente. O governo israelense oferecia 90% da Cisjordânia, toda a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental como capital de um novo Estado palestino, e um fundo internacional para indenizar os palestinos que haviam perdido suas propriedades. Algo que nenhum palestino tinha achado possível até ali. Mas para o líder palestino, o glamour proporcionado pela propaganda de um povo palestino sofrido e discriminado pelos malvados israelenses era um brilho hipnotizante que ele não queria perder, porque estava viciado na droga da atenção midiática internacional. E ele optou por manter o conflito à custa de sacrificar o povo palestino e posar de Che Guevara do Oriente Médio, o libertador palestino. E como parte do plano da Autoridade Palestina, o pai de Mossab, um dos líderes do agora praticamente desativado Hamas, foi ameaçado pelo ANP e Fatah para estimular o povo palestino a manifestarem-se violentamente nas ruas contra o governo israelense. E o plano era mobilizar um levante civil que seria depois chamado de a Segunda Intifada. Uma revolta fabricada, mas vendida aos noticiários internacionais como espontâneos e voluntários do povo palestino contra a opressão israelense. Naquele momento, todos os líderes do Hamas estavam fora de atividade, lambendo as feridas das inúmeras prisões, torturas e brigas internas de poder e traições entre eles. Queriam um período de paz e cuidar de suas famílias, mas a autoridade palestina queria sangue, queria o holofote da mídia mundial. E como ordenado, Hassan ligou para alguns ativistas do movimento estudantil islâmico e os convocou para um protesto, primeiro em Jerusalém, depois em Ramallah. Os estudantes apareceram, receberam megafones e começaram a gritar e cantar, mas estavam todos perdidos quanto ao que deveriam reivindicar, porque aquele era um protesto artificial e fabricado para propósitos políticos da autoridade palestina. A maioria das pessoas não estavam interessadas naquilo, mas tudo era um tiro no pé dos próprios palestinos, e eles sabiam disso, pois as coisas estavam se alinhando pacificamente como em nenhum outro período. A violência tinha reduzido drasticamente. Os soldados israelenses e a população palestina conviviam com relativa tranquilidade. Os palestinos podiam trabalhar e estudar em Israel. E até a vida noturna dos palestinos prosperava. Mas o serviço encomendado era o de tumultuar, e assim foi feito. E logo voavam pedradas, depois coquetéis Molotov, e por último tiros eram trocados. 4 palestinos acabaram mortos, 14 policiais israelenses feridos e 200 palestinos machucados. A ANP comemorava o teatro que ela forjou. O conflito foi escalonando, estimulado pela ANP e Fatah, e usando a influência dos líderes do Hamas, como Hassan, o pai de Mossab, para inflamar os devotos muçulmanos. E o ponto nevrálgico foi o de um pai com o seu filho de 12 anos morto nos braços após tentarem se esconder da troca de tiros. As imagens estrategicamente capturadas por cinegrafistas palestinos foi distribuída para a imprensa mundial, que a adornou com uma narrativa emotiva que apresentava Israel como o grande vilão. Mas, como Mossab sabia, já que o seu pai frequentava as reuniões com Arafat e os líderes do Fatah e do Hamas, aquele era um plano ardiloso e imoral, há meses sendo planejado, desde a influência, aliás, a conferência de Camp David, em que participou Bill Clinton, Arafat e o primeiro-ministro israelense. A soma daquilo, além do capital político de Arafat e a ANP, a escalada do conflito mobilizaria as agências internacionais a fazerem doações financeiras a título de ajuda humanitária e armamentos para conter o caos. O grande ganhador, então, era Arafat e a ANP. E os perdedores, o povo palestino e Israel, que ficava com a imagem cada vez mais prejudicada, estimulando o ódio e guerra de outras nações muçulmanas contra Israel e contra os cidadãos judeus em qualquer lugar do mundo. E foi nesse desenrolar de coisas que Mossab começou a trabalhar mais ativamente como agente secreto para o governo de Israel. Infiltrou-se nas altas categorias do Hamas, que agora estava ativo novamente, e participava de reuniões e tomava parte dos planos, passando depois as informações ao serviço secreto de Israel. Uma das coisas que Mossab descobriu na época
foi como se organizavam as manifestações da Intifada. Hassan e líderes do Hamas encontravam-se com Arafat e líderes da ANP e Fatah, e ali definiam dias e horários para protestos e para ataques terroristas. Definido isso, os líderes do Hamas enviavam mensageiros às mesquitas, campos de refugiados, escolas, convocando as massas para se manifestarem no local e hora definidos. E como todo jogo de manipulação, assim se dava. Certa manhã, vai dizer Mossab, lendo as anotações do meu pai, vi que uma manifestação havia sido programada para o dia seguinte. Eu fui com vários outros até um posto de controle israelense aonde iria ocorrer a manifestação. Mas aconteceu que 200 metros antes de chegar ao posto, os líderes do Hamas se afastaram furtivamente e se esconderam bem seguros, e os outros manifestantes, crianças, jovens, mulheres e homens, ficaram lá, jogando pedras nos soldados e recebendo de volta tiros de balas de borracha. A multidão estava enlouquecida e queriam a todo custo passar pela barreira e invadir o assentamento israelense e assassinar todos lá dentro, crianças, mulheres, idosos. E mais tarde, no hospital lotado de mortos e feridos, os mesmos líderes do Hamas que incentivaram o protesto e depois se esconderam, estavam lá, consolando as viúvas que perderam o marido e as mães que tentavam salvar seus filhos dos ferimentos. O pai de Mossab era um dos que lá estavam, rezando pelo gado e recitando o Alcorão depois de tê-los mandado para o abatedouro. Por aqueles dias, Mossab assistiu com tristeza e decepção quanto aos líderes de sua religião, ao vê-los brigarem no funeral de um jovem muçulmano, disputando quem deles pregaria no funeral e faria os ritos fúnebres e consolaria a viúva, já que o rapaz morto tinha recém se casado e sua esposa era uma jovem extremamente bonita. Mas enquanto isso, o show continuava. Vai revelar, Mossab. E enquanto os árabes no mundo todo queimavam bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, a comunidade internacional despejava bilhões de dólares nas contas da autoridade palestina, e para que ele administrasse o conflito e gerasse a paz, não sabendo ou fingindo não saber que era a guerra e não a paz que enchia o bolso deles de dinheiro. E os países árabes também enviavam milhares de dólares para que a resistência palestina se armasse e derrotasse Israel. Só Saddam Hussein doou 35 milhões de dólares para os palestinos. E a consequência disso era a mais trágica possível. Surgiam terroristas como que brotando da terra. Hamas, Jihad Islâmica, as brigadas dos mártires de Al-Aqsa, etc. Todos competiam para ver quem mataria mais civis israelenses. E tudo parecia insano para Mossab, pois enquanto via todo aquele banho de sangue, o Islã ensinava que um servo devoto de Alá, que se tornava Marte, vai direto para o paraíso. Mas não obstante, a imoralidade disso, dentre os mártires da causa muçulmana, estavam centenas que sequer praticavam a religião, eram ateus ou comunistas. Alá os levaria também ao paraíso? E Mossab ganhou influência dentro do Hamas, passando a ter contato direto com todos os líderes do Hamas na Cisjordânia, faixa de Gaza e na Síria, o que lhe deu acesso a inúmeros planos de ataques suicidas, por exemplo, que Mossab passou ao serviço secreto de Israel e se pôde evitar muitos ataques e mortes. Mas o mais enigmático para todos eles era que o Hamas continuava a se parecer um fantasma. Prendiam os líderes, os filhos dos líderes, os que vinham depois deles, mas a facção terrorista continuava a agir. Era estranho e desconcertante. Parecia um monstro sem cabeça, mas ainda assim andando vivo e causando mal. O Hamas, diz Mossab, não tinha escritório central nem filiais. Não havia lugares de encontro secreto. Tudo ficava às escuras e ninguém tinha as respostas para aquilo. E por incrível que pareça, para espanto de todos, Hassan Youssef, um dos fundadores do Hamas, não era de fato quem comandava a facção terrorista. Ele tinha um papel de líder comunitário, mobilizando as massas e dando motivação emocional e inspiração religiosa. Mas as ordens de ataque, os alvos e quem recebia e administrava o dinheiro abundante que vinha dos países simpatizantes da causa, essa cúpula
Soube-se que vinha de fora, estava instalada na Síria. E alguns eventos depois, Mossab rastreou alguns deles, ou ao menos seu elo de ligação em Damasco, sob o disfarce de um acadêmico civil, dono de um estruturado centro de pesquisa palestino. O homem não era religioso, não tinha acusações da justiça, tinha família e nenhuma ligação ou vínculo político. Estava acima de suspeitas e fora do radar. E tendo concluído essa etapa, Mossab ponderou que já era hora de encerrar sua vida de espião e iniciar uma nova jornada. Travamos uma guerra que não pode ser vencida com prisões e assassinatos, disse ele ao comunicar sua decisão ao comando do serviço secreto. Nossos inimigos são as ideologias, e elas não se importam com incursões e toques de recolher, e não podemos explodi-las com um tanque. E assim Mossab Hassan Youssef, o filho do Hamas, seguiu sua nova etapa como filho de Deus. Batizou-se nas águas, mudou-se para os Estados Unidos e divulgou tudo a seu respeito. Sua conversão, seu trabalho como espião no serviço secreto e o que é verdadeiramente o Hamas. Uma facção de ódio e assassina que lucra e faz fortuna à custa da miséria, do sofrimento e da morte do seu próprio povo, os palestinos. E assim então está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E assim encerra a análise da obra Filho do Hamas, de Mossab Hassan Youssef.